Alô, alô. Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família, especialmente nesse dia dos pais, parecido com o das mães, só parecido, né? Que implicância, né? Parece que eu tenho implicância, né? Não tem não, irmãos. É muito bom estarmos aqui nesse dia para agradecermos a Deus por Ele ser o nosso Pai Celeste. Glória a Deus por isso. E agradecemos os pais terrenos, né? Os pais que têm essa missão singular, intransferível. É muito importante quando cremos assim. Eu quero abordar 2 textos hoje. Então, marca o seu dedinho aí, Deuteronômio 32, para quando a gente citar, não precisar, né, perder tempo. Deuteronômio 32, marca com o dedinho e vai para Jó 39. Eu quero pensar, refletir com os irmãos e irmãs, aprendendo com a águia. A águia, mas não é dia da mãe, mas existe a águia fêmea e a águia macho, tá, irmãos? E os dois cuidam do ninho. Infelizmente, queridos, grandes setores da nossa sociedade querem acabar com o dia dos pais, né? Porque, infelizmente, se divulga que a criança pode ter 2 pais ou 2 mães. E vocês sabem disso já de cor e salteado. E sabem também como vive a nossa sociedade hoje, um caos, porque os verdadeiros princípios familiares estão sendo deixados de lado, estão sendo abandonados. Então, a todo custo querem acabar com a família tradicional, a família que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Querem acabar com a igreja, com a fé. A palavra de Deus tem sido ignorada, irmãos, e não só ignorada, combatida. Combatida. Por isso, o resultado é anarquia, confusão, licenciosidade, devassidão e, infelizmente, em muitos lugares, em muitos casos, falência do lar cristão. Nós vivemos numa geração emocionalmente doente e espiritualmente fraca, completamente fraca. Então, assim, eu quero hoje pensar um pouquinho sobre a águia, como o cuidado dos pais, isto é, o cuidado dos filhos, dos filhotes. Que lições nós podemos tirar do cuidado da águia com seus filhos, com seus filhotes, e o cuidado que nós, pais, precisamos ter com nossos filhos, que se aplica, logicamente, a pai e mãe, né? Mas hoje, especificamente, nós estamos olhando para a função de pai, né? Então, o primeiro texto está em Jó, então, capítulo 39. Então, abra aí, Jó 39, 27 e 28. Primeira lição que aprendemos com a águia é que precisamos proteger os nossos filhos. Então, o texto diz assim, é Deus respondendo para Jó, né? Perguntando para Jó, ele faz tantas perguntas e depois Deus não responde e Deus faz perguntas para ele que ele não tem resposta.
Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz sua morada, no alto do penhasco, em lugar seguro. Ok. Muito bom. Estava bem presinha. Essa primeira lição, irmãos, que nós aprendemos: construir o lar no lugar seguro, proteger nossos filhos. Ela vai num lugar dos penhascos, no cume do penhasco, para fazer o seu ninho muito alto. Obrigado, Dete. Se cair de novo, você pode deixar. Não tem perigo, não. Por quê? Longe dos predadores. Ela quer que os seus filhotes fiquem protegidos. Lá em casa sempre aparece, por exemplo, balança, mas não cai, né? Anu. Quem conhece anu? Tem o anu preto e o anu branco, né? Lá em casa aparecem os dois. E eles são predadores. E costumeiramente, quando eles estão por perto, eu fico observando, eles vão no ninho das rolinhas. E eles comem os filhotes e às vezes até os ovos. Predadores. Porque o ninho está muito baixo ali, está fácil, de fácil acesso. A ideia da águia, né, é construir o seu ninho num lugar inalcançável dos predadores, inacessível. Queridos, esta é uma grande lição para nós. Nós estamos cercados de inimigos da família. Os nossos filhos precisam estar protegidos. Nós precisamos fazer tudo para ter um lar seguro, onde o inimigo não vai tragar os nossos filhos. É muito importante aprendermos isso, irmãos, porque chega um momento, lógico, que os filhos vão sair do ninho, e daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Mas enquanto eles estão no ninho, na casa, nós precisamos fazer de tudo para protegê-los e prepará-los quando eles saírem. Você sabe muito bem que nossos filhos, as crianças, vamos botar assim, são assediadas por muitos inimigos. Na escola, na vizinhança, na rua, no parque, no shopping. Queridos, há predadores infernais. E o que dizer das redes sociais? Que eu creio que hoje é o maior perigo. Porque as crianças de 6, 7 anos, estou errado? Elas têm acesso à internet. Menos, até menos. Elas têm celular. Irmãos, que perigo, queridos. Eu sei que o celular, com aqueles desenhozinhos, te dá um descanso, né? Não dá? Quando a criança está quietinha. Ai, glória a Deus. Mas o que ela está vendo? O que ela está vendo? O que ela está assistindo?
é muito importante, irmãos. Eu sei que vocês já ouviram isso muitas vezes, irmãos. Mas, queridos, a coisa está realmente exagerada. A preocupação de profissionais alertando os pais sobre isso. Às vezes a pessoa está lá em outro continente, mas ela pode estar assediando seu filho ou sua filha. E alguém já comparou esse risco com alguns temas de filmes. Por exemplo, morando com o inimigo. Por quê? Porque às vezes o predador está dentro de casa. Convivendo com o perigo, inimigo íntimo. Dentro de casa. E não é demais repetir, especialmente hoje, Dia dos Pais, que muitas crianças estão sendo violentadas, traumatizadas, de todas as formas, dentro de casa. Eu vou repetir, dentro de casa. E é triste isso, irmãos. Nós não podemos tolerar isso. Onde ela deveria estar num lar seguro, num ninho seguro, às vezes o predador está dentro do ninho. E ele vai disfarçadamente. Nós falamos de escola, praça, shopping, rua, mas, infelizmente, estão dentro de casa e às vezes estão dentro da igreja. Dentro das igrejas, disfarçados, com uma pele de ovelha, lobos devoradores. Então, graças a Deus, a gente toma todas as providências e tem gente de olho aqui, tá? Vocês sabem disso. Há muitas pessoas observando. E é preciso desconfiar. Não é de desconfiar de tudo e de todos, né? Porque senão a gente fica louco. Mas, por exemplo, o cuidado que nós temos com as crianças é melhor que seja exagerado. Porque há predadores dentro das igrejas, irmãos. E é triste a gente constatar isso. Então é preciso, irmãos, proteger o nosso lar, os nossos filhos, a nossa ninhada. Guardar com segurança. E eu vou dar aqui um exemplo de 2 lares. Onde estava esse ninho? Pensa comigo. O lar de Jó e o lar de Ló. Pensa agora, onde esses ninhos estavam? Estavam no baixo ou estavam no alto? O lar de Jó, você sabe muito bem que estava no alto. Por quê, irmãos? Porque havia o quê? Um pai cuidadoso. E aí, quando a gente começa a ver como Jó conduziu o seu lar, não é? Com oração, com santidade, preocupado com a santidade dos filhos, preocupado com a comunhão dos filhos. Eles se reuniam e a família se juntava costumeiramente e eles estavam juntos, alegres, em comunhão, amor, diálogo. Havia temor de Deus. O temor a Deus. E Jó pensava assim: se por acaso eles tenham feito algum pecado, tenham cometido algum erro, Jó buscava a Deus para perdão. Irmãos, o lar de Jó
foi construído nas alturas. Agora, o lar de Ló foi construído na terra, no chão. Sodoma e Gomorra, onde havia devassidão, onde havia amor ao dinheiro, perversão, tragédia aconteceu, incesto aconteceu neste lar. Eles estavam preocupados com os negócios, em ganhar mais dinheiro. Se você estudar a vida de Ló e a situação que ele se envolveu em Sodoma e Gomorra, preocupados apenas em dinheiro e não com o futuro dos filhos, com o lar, com o ninho. E aí você abre a Bíblia, você vai ver, irmãos, vocês vão ver que há muitos líderes se esqueceram do lar, se esqueceram da missão principal, da tarefa principal e urgente que é dentro de casa. Por exemplo, o grande líder Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo vencendo um leão, um urso e um gigante, mesmo conquistando o reino, infelizmente, ele perde seus filhos dentro de casa, irmãos. Na sua casa, na sua família, houve tragédias e desgraças, estupro e assassinato, conspiração e derramamento de sangue. O ninho foi construído muito embaixo, queridos. Muito, muito exposto aos inimigos do lar. Meus irmãos, nós precisamos monitorar mais nossos filhos. E alguém sempre defende a invasão de privacidade. Tem certas coisas que não tem conversa e não tem negociação. Não tem. Você é responsável pelo que acontece dentro da sua casa. Você é responsável diante de Deus pela educação dos seus filhos. Você é o sacerdote do lar. Então assuma a liderança, assuma uma postura de pai, aquela que Deus te deu, e comece a monitorar com mais cuidado o que está acontecendo com seus filhos. Quem são os amigos deles? Com quem que eles saem? Quais os lugares que eles frequentam? Aquela festa eles podem ir? Na casa de quem eles podem ir? Dormir? Quais são os amigos virtuais? E aí que eu digo que esse negócio de invasão de privacidade, você tem que ter essa autoridade de pegar o celular do seu filho, da sua filha e monitorar, ver o que está acontecendo, com quem que eles estão se relacionando, o que eles estão vendo. Ah, irmãos, nós temos que ter mais cuidado com isso. Construímos um lar no penhasco quando a palavra de Deus está dentro de sua casa. Não é a Bíblia lá, aberta no Salmo 91, não. Pode ficar, mas tudo bem, mas você tem que pegar e ler o Salmo. Lê a palavra, ensina a palavra de Deus dentro de casa, irmãos. Orar pelos filhos e com os filhos, como fez Jó. Ele orava pelos filhos, ele intercedia pelos filhos e orava com eles. O seu lar tem que ser um lugar saudável, um lar cristão, onde há paz, amor e harmonia. Ah, pastor, mas isso é difícil. Não estou dizendo que é fácil. Nunca ninguém disse que é fácil.
resolver os conflitos, os problemas familiares. Irmãos, todos nós temos problemas familiares. Todos nós temos. Mas é importante, queridos, a obediência à palavra de Deus, os filhos aprenderem a serem honestos, a falar a verdade, a serem humildes, a terem coragem de pedir perdão. A conversar, a abrir o coração com o pai e com a mãe. Às vezes eles estão passando por um problema, mas não há abertura para abrir o coração com o pai ou com a mãe. Medo. Qual a reação? Queridos, como é importante ter diálogo com os filhos, uma comunicação aberta. Eles terem coragem para abrir o coração, dizer, está acontecendo isso e aquilo. Aconteceu lá na escola isso e aquilo. Aconteceu, lá no meu treinamento, lá na academia, lá no meu lazer, lá no campo, lá, aconteceu isso. Está acontecendo isso. Irmãos, como é importante esse relacionamento pais e filhos. Queridos, quando há uma boa comunicação, uma abertura, muitos problemas são resolvidos. Aliás, não é só pais e filhos, marido e mulher, irmão e irmão, funcionários, trabalhadores, colegas de trabalho. Funciona e resolve muitos dos problemas. Então, conversar, dialogar, ter abertura para isso, para ensinar, para ter oportunidade de ensinar os nossos filhos, construindo um ninho inalcançável dos predadores. Segundo lugar, agora vai a Deuteronômio 32. Aprendemos com a águia, precisamos ensinar nossos filhos pelo bom exemplo. Deuteronômio 32, 11, a parte A. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Para aí, depois a gente vai continuar. Irmãos, a águia é pedagoga. A águia tem vários outros textos que você conhece que falam sobre a águia. O profeta Isaías fala de águia, enfim, muitos textos. Eu gostaria que o Flamengo tivesse como símbolo a águia. Mas é o urubu. A águia tem muito a nos ensinar, irmãos. Ela é pedagoga. É interessante que os estudiosos falam sobre isso, né? Quando os filhotes estão na hora de sair, ela começa a voejar sobre eles. A ideia é que ela está ensinando os seus filhos, isto é, seus filhotes, a voar. Ela está dando o exemplo, ela está mostrando como ela faz. Para os filhos aprenderem com a águia, com a mãe, com o pai. E ela está dizendo assim, está na hora de enfrentar os desafios da vida. Está na hora de vocês saírem do ninho. E ela dá o exemplo. Como fazer? Os filhos aprendem olhando os pais, irmãos. Nossos filhos aprendem mais olhando, com os olhos, não é? Aprendem mais com os ouvidos, lógico, mas com os olhos. Porque o que fica mais na mente dos filhos é o que eles veem. Nós ensinamos mais com o exemplo. Agora, o exemplo pode ser positivo ou
Existe exemplo negativo. Quantos pais, não precisa falar, você conhece que desde criança ensina os seus filhos a beberem cerveja? Bebê ainda, eu já vi. Já vi vídeo de bebê. E aí o filho cai. Já vi cigarro na boca de bebês, crianças. Irmãos, isso é difícil demais. Como é que as crianças aprendem a falar palavrão? Ouvindo. Como é que uma criança aprende a torcer para um time pereba? Vendo o pai sofrendo, torcendo. Exemplo. Agora, existe o exemplo positivo. Como é bonito quando uma criança vê o pai orando. Essa cena não sai da mente deles. Lendo a Bíblia, estudando a palavra. Como é importante as crianças verem o pai e a mãe falando a verdade. A verdade. Não importa as consequências, eu vou falar a verdade. Quanto os filhos aprendem quando veem os pais testemunhando, sendo fiéis a Deus, honestos. Chegar aí, filho, devolve isso aqui. Você achou aonde? Que seja uma borracha, um lápis, uma caneta. Não te pertence. E os filhos vão aprendendo assim, irmãos, no dia a dia, com os pais, exemplos positivos. Você tem sido uma referência para os seus filhos? Você gosta, e eu gosto demais desse texto aqui, Deuteronômio 6. De 6 a 9. Dá para jogar aí, jovem? Olha só, presta atenção, você já conhece esse texto. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as, o quê? Inculcará. Olha só. A seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Aliás, hoje, o livro, a lição do livro, 40 dias intencionais, fala da família. Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje, né? É hoje mesmo. O poder da mesa, a influência da mesa. Isto é, a mesa, né? Não é da mesa, não. A mesa. Quando a família se reúne, está difícil, não está, irmãos? E você fica próximo, mais ou menos 1 metro dos seus filhos. Mas o que acontece hoje também? Está ali perto, mas está vendo o celular. Irmãos, nós precisamos ter mais momentos com nossos filhos. São oportunidades singulares que talvez não teremos mais daqui a alguns anos. Volta ao texto. Sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, vai estar ali, ó. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas portas, suas portas. Irmãos, está falando da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, baseado nesse texto aqui. A palavra de Deus vai fazer a diferença dentro da sua casa.
É a palavra de Deus que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. E nós gostamos também de inculcar, né? Inculcar, isto é, não é abrir a cabeça, né? Mas colocar na mente, no coração. Essa é a ideia. Apropriar-se da palavra, entronizar a palavra de Deus. Andando, deitando, fazendo isso, enfim, em todos os momentos, no dia a dia. Mas eu quero que você volte ao texto aí, o primeiro versículo. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão primeiro, no seu coração. Essas palavras não estarão no coração, não serão inculcadas no coração dos filhos, se elas não estiverem primeiro no seu coração, no nosso coração. Pega a visão, meu irmão, minha irmã, pega a visão em nome de Jesus. Aqui está falando de exemplo. Exemplo dos pais em amar a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus. Porque os filhos estão aprendendo com seus olhos, eles estão vendo. E no dia a dia que eles vão aprender, irmãos, na prática da palavra de Deus, em cada situação, e até, irmãos, nas situações difíceis, quando há crise, quando há dificuldade, os filhos precisam aprender a enfrentar as crises, as decepções, as frustrações, na casa, no ninho, no lar. Porque nós enfrentamos isso, e eles vão enfrentar também. Então é no dia a dia, meus irmãos, que a palavra de Deus será ensinada. Essa é a função dos pais, enquanto eles estão conosco. Vai chegar uma hora que eles vão sair. E aí, queridos, é orar. É orar, porque eles vão ter que tomar a decisão deles. Vai ser a escolha deles. Infelizmente, alguns escolhem o quê? Se desviar do caminho. Infelizmente, irmãos. E nós não temos controle mais. Nós não podemos decidir por eles. Eles vão ter que decidir. Mas enquanto eles estavam ali, nós precisamos testemunhar para eles e fazer de tudo para que a palavra de Deus esteja no coração deles. Porque se a palavra estiver no coração deles, eles estarão preparados para enfrentar qualquer dificuldade. Vai para a universidade, está preparado. Vai conviver com pessoas difíceis, pessoas, enfim, que não têm o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, não são cristãs. Pessoas não são cristãs. Mas se a palavra estiver no coração, queridos, eles estão garantidos. Então, exemplo, bom exemplo dos pais. É fácil? Não. Mas se a palavra estiver no coração, irmãos, tudo fica mais fácil. A palavra tem que estar no coração dos pais. A palavra tem que ser vivenciada pelos pais, para que os filhos aprendam a fazer o mesmo. Repito, mais uma vez, que já repeti, a Bíblia, a palavra de Deus, é que vai fazer diferença na vida dos seus filhos. Terceiro ensino, a exemplo da águia. Ainda no Deuteronômio 32:11. Precisamos perseverar e nunca desistir dos filhos. Como a águia
desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Há duas lições aqui, duas lições importantes. Primeira, não ser superprotetores. Não ser superprotetores. Pais superprotetores. Vai chegar uma hora que os filhotes vão ter que sair do ninho. E os estudiosos dizem o seguinte, que a águia faz o seguinte, ela tira as penas do ninho e deixa gravetos pontiagudos. Ela tira a maciez do ninho, aquele conforto, lugar quentinho, seguro, o biquinho aberto para receber a comida. Acabou esse tempo, está na hora de sair, está na hora de ser águia. E ela está dizendo assim, ó meu filho, agora, ó, já cuidei de você, já te ensinei, você está preparado, agora é hora de cair fora. Eu sei que ninguém ia falar isso para o seu filho ou filha, né? Claro. Mas chega um momento que os filhos vão ter que sair. Não tem mais, repito, comidinha no biquinho. Tranquilidade, o conforto, eles têm que sair à luta. Sair em busca do alimento, a caça. A águia não quer que seus filhotes fiquem atrofiados e dependentes para sempre dela. É hora de sair. Irmãos, eu sei que, por exemplo, há famílias e há pais que querem se ver livre de filhos. Não precisa dizer, levantar a mão. Eu sei que há. Casa logo, minha filha. Casa logo, meu filho. Olha, dá um jeito na sua vida. E não sei o quê. Então, e também não é ficar para sempre. Ai, ai, ai. Esse menino, essa menina não se resolve. Então, tem que ter o quê? Um equilíbrio. Sabedoria dos pais. Não ser superprotetores. O filhote da águia precisa voar e ser águia. A superproteção dos pais atrofia os filhos. Eles precisam sair para lutar, conquistar, tomar as decisões deles, fazer a escolha deles, se responsabilizar pelos seus atos, assumir os seus erros. A gente está cansado de ver na mídia aí pai e mãe que quer abafar os erros dos filhos. Eu não estou dizendo que você não vai estar com eles, vai deixar de amá-los, nada disso. Estou dizendo que eles têm que assumir os erros deles, têm que ir à luta. Sempre que tem cerimônia de casamento, quase sempre eu falo sobre cortar o cordão umbilical. Se não cortou ainda, né? Cortar o cordão umbilical. Isto é hora de vocês. Meu filho, minha filha está casando, está saindo debaixo do teto do papai e da mamãe. Agora é você. Quem casa quer, é hora de sair. Deixará pai e mãe. Isso é princípio. Isso é princípio. Tá? Não vou hoje falar de puxadinho, de em cima, não vou falar isso hoje não. Essa desgraça que é. Diferente no momento difícil, de apelo. Enfim, irmãos, é diferente. Claro que é diferente, irmãos, porque há momentos que a gente precisa socorrer. E quem melhor para socorrer do que os pais? Então, há momentos de desemprego, há momentos de enfermidade,
Há momentos de nascimento de bebê, onde, né, a mãe vai lá, passa uns dias, não é? Ou vai todo dia para cuidar do bebê, ainda mais marinheiro de primeira viagem, né? Então tem que... Beleza, irmãos. Às vezes é um divórcio, que você tem que estar junto, apoiar, socorrer. Mas, irmãos, cuidado com essa dependência. Há filhos que casam e continuam independentes, continuam dependentes dos pais. Já citei aqui uma vez, vou citar de novo, contar de 2 pais. O primeiro, no dia do casamento da filha, ele falou assim: minha filha, chega aqui. Se você tiver algum problema no casamento, nós estamos aqui. O seu quarto está aqui preparado para você. Eu interpreto assim: você vai se dar mal? Vem para cá, eu quero você aqui. Triste palavra de um pai, no dia do casamento da filha. Mas teve a outra experiência diferente. 1 ano de casado, a filha chega em casa com a mala. Papai, tive problema e tal, estou voltando para casa. O pai atendeu: vem cá, minha filha, bota sua mala aqui, senta aqui, vamos conversar, vamos orar, vamos tomar um café, mas depois você pega sua malinha e volta para casa. Você tem que resolver seus problemas dentro da sua casa, com seu marido. Isso é pai. Isso é pai. Superproteção atrofia filhos. Irmãos, eu estou cansado assim, né? Há muitas experiências, mais de 43 anos fazendo casamento e conversando com noivos. Irmãos, tem pessoas que só em pensar em casamento, elas choram, porque vão deixar a casa dos pais. O noivo e a noiva. Irmãos, é impressionante. Vocês não imaginam a dependência emocional que os filhos têm dos pais. Queridos, casou, meu filho? Vai com Deus, vai com a minha bênção, vai com a nossa bênção. Agora, vai lutar. Você vai lutar pelo seu casamento. Não é na primeira crise, na primeira dificuldade, você vai voltar. Não. Você não aprendeu isso dentro de casa. Dependência emocional, financeira, física. Nada de dependência. Meu irmão, minha irmã, você que é solteiro, solteira, olha, ajeita a sua vida antes de casar. Resolva o que tem que ser resolvido e só se case na hora certa, quando você tiver um lugar para ficar, quando você tiver condições de se sustentar financeiramente. É assim que tem que ser. Agora, tem muita gente que adianta. Coloca o quê? Na linguagem lá da roça, a carroça na frente dos bois. Calma. Aconteceu alguma coisa? Calma. Vamos resolver. Um problema não pode fazer com que outro surja. Talvez maior ainda. Vamos aqui, vamos sentar, vamos resolver. Estamos aqui para te ajudar e tal. Superdependência emocional, financeira, repito, física.
os filhos precisam estar preparados para sair. Volte ao texto, a segunda lição que eu tiro aqui desse versículo: estende as suas asas, tomando-os, leva sobre elas. Estudiosos, mais uma vez, cito, que a águia chega um momento que ela toma uma atitude radical. Quando o filhote está na hora de sair e não sai, ela pega o filhote e vai para as alturas, e solta. Nunca voou, sai. Se não conseguiu, ela pega de novo, leva de novo às alturas e solta. Tá? Quantas vezes forem necessárias, até o filhote abrir suas asas e voar e cortar o vento. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Às vezes, nós vamos ter que ser radicais com nossos filhos. Eles podem reclamar. E vão reclamar. Radicais. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Não existe maior segurança para um pai e para uma mãe do que ensinar a palavra de Deus para os filhos. Seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Se mais tarde ele sair, isso aí foi decisão dele. Se ele não fizer o que você ensinou, o exemplo que você deu, é decisão dele ou dela. Mas você ensinou. Então, às vezes, nós precisamos tomar atitudes radicais. Mas o que eu quero destacar aqui é a perseverança da águia. Ela não cansa. Até que o filhote aprenda a voar. Aprenda a se virar. Queridos, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos desistir dos nossos filhos. Precisamos ter perseverança, fé, paciência, para lidar com eles, para ajudá-los, e não desistir deles, mesmo que estejam desviados. Filho é herança do Senhor, não é, irmãos? Filho e filha é herança do Senhor. São filhos da promessa, irmão. São bênçãos de Deus. Então não abra mão disso. Deus ouve a oração de pai e mãe, irmãos. Deus vê as lágrimas de uma mãe e de um pai. A intercessão de um pai e de uma mãe, irmãos. Deus vai te conceder essa bênção em nome de Jesus. Filhos não vão ficar perdidos. Serão salvos por Jesus. Então não desista de orar e testemunhar para os seus filhos. Porque um dia você vai ver, com o coração grato, eles alcançando as alturas de Deus. Vivendo para a glória de Deus. Então persevere. Persevere. Ame seus filhos. Porque amar não é sempre fazer a vontade dos filhos, não, queridos. Quem é o nosso modelo maior de pai? É o Senhor. Como é que o Senhor nos trata? Há duas quartas-feiras nós falamos sobre Deus diz não. Estudamos sobre o espinho na carne. Às vezes Deus diz não. Por quê? Porque aquilo que nós pedimos não será bênção para nós. O não de Deus é a resposta maravilhosa que precisamos. Porque às vezes nós não sabemos orar. Não sabemos o que pedir a Deus. E os filhos são assim. Às vezes eles pedem coisas, desde criança, você vai dizer não. Por quê? Você tem a visão. Pode se cortar,
podem se queimar, podem fazer isso. Então, o pai e a mãe, não, não e não. Eu assim, nunca esqueço, quando estou falando isso, eu lembro sempre, já contei aqui várias vezes, né? Lá da experiência daquela boate lá do sul, que um pai disse para suas duas filhas, 17 e 18 anos, não, vocês não vão. Elas fizeram a arruaça, né? Todo mundo vai, todo mundo tem um pai diferente, só nós. E depois o pai foi para lá, socorreu, ficou madrugada inteira. Quando chegou em casa, as filhas estavam chorando e se ajoelharam diante dele para agradecer, porque elas não estavam lá. Entre os, acho que 100 e poucos, 200 e poucos mortos. Às vezes é não e não tem negociação. É assim, assim e assim. Não é que você não vai conversar, é por isso, isso e aquilo. Não e não. Então, queridos, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Né? Eu já citei isso também. Teve um pastor aí nas redes sociais que falou assim: se os seus filhos estão fora da igreja, vocês são culpados, falando para os pais. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia ensina. Pelo contrário. Às vezes, há pais piedosos que ensinam os filhos e eles decidem sair. É a escolha deles. Então, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. Queridos pais, nós temos uma responsabilidade enorme diante de Deus, enorme, de proteger nossos filhos, proteger, construir um ninho no penhasco, longe dos inimigos, ensinar nossos filhos pelo exemplo, vida, não é só gogó não, é vida. E à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre o que Paulo, vou falar sobre o pai espiritual, o que Paulo diz: sede meus. Irmãos, um pai para falar isso, não é mole não, hein? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores. Não é perfeição. Você sabe disso. Não é perfeição. É andar com o Senhor. Você pode tropeçar, nós podemos tropeçar, cometer erros, temos fraquezas, limitações. Mas é até nessas coisas ensinar os filhos. Não ser superprotetores. Não desistir deles, mas sem superproteção, mas ser perseverantes. Pais que estão aqui presentes e que estão me ouvindo, me assistindo pela internet. É privilégio ser pai, mas é uma grande responsabilidade. É a primeira responsabilidade que você tem. É com a sua família. É com a sua família. Então procure ser um pai exemplar. E filhos, agradeçam a Deus os pais. Agradeçam a Deus. Eles não são perfeitos. Seu lar não é perfeito, sua família não é perfeita. Mas agradeça o esforço deles. Agradeça a Deus o que eles proporcionaram a vocês, a luta que foi, a renúncia que foi. Irmãos, como os pais renunciam em prol dos filhos. Agradeça a Deus pelo seu pai. E nunca esqueça de dizer de todo o coração: papai, eu te amo. Não há nada que quebrante mais no coração de um pai, quando um filho
diz com toda sinceridade: papai, eu te amo. Nessa semana, né, tem muitos vídeos de experiências de alguém que pegou alguém na escola lá e disse assim: quem está disposto ou disposta a ligar para o pai e dizer que você o ama? Não sei quantos viram isso. Tem vários vídeos. E as experiências são interessantes, irmãos. Primeiro, o pai: o que está acontecendo? Nunca ouvi isso. O que está acontecendo? Nada, papai, só liguei para dizer que te amo. Não, fala a verdade. Só liguei para dizer que te amo. Que surpresa agradável para o pai, irmãos. O filho ou a filha chegar e: eu te amo. Eu sei que há pais que têm uma certa dificuldade de dizer isso, de demonstrar. Às vezes, o amor é demonstrado por diversas formas. E o cuidado, a oração, a intercessão, o zelo é a maior demonstração de amor. Talvez não faça declaração, mas ele demonstra. Então, demonstre amor pelo seu pai. Ah, pastor, já perdi meu pai. Antes que ele vá, demonstre amor por ele. Demonstre amor por ele. Mas diga de todo o coração, faça de todo o coração. Não tem presente maior para um pai hoje do que o abraço, o beijo, a declaração dos filhos, de que amam os pais, que são gratos a Deus pela vida dos pais. Deus nos ajude para que esse dia seja um dia de bênção, um dia de gratidão, sim, um dia de louvor a Deus pela vida dos nossos pais. Se eles já partiram, vamos continuar agradecendo a Deus a vida deles. Se erraram, perdoe. Perdoe. Você, quando você for pai e mãe, você vai ver a dificuldade que é, a luta que é. Há filhos que só compreendem os pais depois que eles passam a ser pais. Então, vamos fazer desse dia, irmãos, um dia de louvor, um dia de ação de graças, um dia de demonstração de amor. Se você pode estar junto com seu pai, esteja com ele. Esteja com ele. Se está longe, ligue para ele. Liga para mim. Como é que é, irmão? O resto? Pensa em mim, chore por mim. Isso aí é dor de cotovelo. Não liga para ele. Que tristeza, irmão. Que tristeza. Quando nós tiramos a semana de férias, né? Estávamos em Vitória e estávamos na casa da minha irmã, e ela não é da igreja, e as músicas eram só assim, né? De dor de cotovelo. A gente ficava comentando e reparando. Irmãos, é triste demais. É triste demais, queridos. Mas é o que as pessoas gostam, querem ouvir, gente. Tristeza, meu Deus. Que esse seja um dia diferente para você, meu irmão, minha irmã, para a sua família. Você faz parte, você pode promover um dia feliz. Faça a sua parte. Amém? Priorizando esse momento tão importante de celebração, gratidão pela vida dos pais. Faça a sua oração. Diga para Deus da sua gratidão pelo seu pai. Fala para o Senhor.
Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é amoroso, misericordioso, compassivo, justo. Obrigado pelo Pai que temos, pelo poder maravilhoso de sermos teus filhos e filhas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama. E mesmo que, infelizmente, alguns pais não cumpram o papel que a tua palavra nos ensina, nós temos um exemplo maior a seguir, que é o Senhor, o Pai Celeste. Obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por cada pai que está aqui, cada pai que está nos assistindo. Abençoa, Senhor, abençoa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado os pais para abençoar os filhos, que os filhos possam honrar os pais, e que os pais possam criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Honrado seja o Senhor e honrado sejam os pais pelos filhos. Ó Deus, que cada dia nossa família possa se unir mais, que possamos viver a simplicidade do teu evangelho dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Obrigado pela bênção que o Senhor tem concedido ao teu povo. Tantas pessoas que estavam hospitalizadas, Senhor, estão aqui hoje. Nós pedimos por aqueles que estão internados, hospitalizados, doentes. Nós entregamos nas tuas mãos poderosas também. Ó Deus, socorre-os com teu poder e graça. E que esse dia seja dia de gratidão e milagre dentro das casas. Haja perdão, haja paz, haja reconciliação entre pais e filhos. Ó Deus de amor, dá-nos essa graça, Pai, de termos uma família na tua presença, uma família que serve o Senhor, e que aqueles que ainda não têm todos servindo ao Senhor, que possam dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pela fé, e aguardamos as tuas providências. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra, Senhor. Abençoe esses irmãos e irmãs. Obrigado por esses que estão aqui agradecendo aniversário, de nascimento, casamento, ou bênçãos recebidas. Abençoa-os. Oramos agradecidos por tudo, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém.